iniciático que te inicia nas duas colunas. Então, as mãos de Bafomé, as mesmas que o Felca fez lá na pose da revista, e que eu falei o vídeo aqui no TikTok, né? Eles encaram o deus da maçonaria, o Gadu, ele é meio que parece um pouco com o lado negativo do Deus do Velho Testamento da Bíblia. Então, que não é o pai do Cristo, não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Claramente não é o mesmo Deus. Né? Porque o Deus do Velho Testamento, ele em Isaías 45, ele afirma: eu sou Deus, eu crio a luz e faço as trevas. E de acordo com os rabinos ortodoxos, o Deus do Velho Testamento, ele é dono do bem e é dono do mal. E coloca o mal para testar o bem, e coloca o bem para testar o mal. Essa dialética, conhecida como dialética hegeliana, né, de dois opostos, ela não leva você em lugar nenhum. Porque um Deus que verdadeiramente é pura luz, ele não precisa do mal para sua obra, entende? Ele não necessariamente precisa do mal na sua obra. E se existe mal na obra divina, é por conta dos erros e acertos da raça humana. Mas para a maçonaria não. A maçonaria acredita que realmente o bem e o mal são criações divinas. Que Deus realmente criou o bem e Deus realmente criou o mal. Então eles não seguem, por isso eles são inimigos da igreja, não seguem a teologia básica de que o mal é falta de luz. O mal é um efeito, o mal não é uma obra em si. Na maçonaria, eles encaram aquela passagem de Isaías 45, entre várias outras, como por exemplo, a mística, a parte oculta por trás da vida de Salomão, como algo que realmente é. Então Deus criou o bem e Deus também criou o mal. Então se Deus pode ser bom ou mal, eu também posso ser. Esse é o pensamento do maçom. Hoje, a maçonaria não começou assim, mas ela se tornou dessa forma porque ela recebeu uma influência muito forte de satanistas da sinagoga de Satã, que Jesus denuncia em Apocalipse 3:9. Então a maçonaria começou como uma fraternidade que deveria preservar os conhecimentos do Graal. O Graal é o Cristo. Os Templários, fundada pelos Templários. O último navio maçom saiu do porto de La Rochelle, na França. Maçom não, Templário. Foi para a Escócia, formou uma comunidade ali de Templários perseguidos e lá começou o rito escocês. Então a proposta da maçonaria era uma fraternidade de evolução. Acabou isso desde o século XVIII, desde o século XIX, na verdade, começo do século XIX, que a maçonaria foi infiltrada, como a maioria das seitas, né, por satanistas, por tudo que é seita, tudo que é uma coisa escusa, uma coisa fechada, você pode ter uma infiltração de satanistas. Não por acaso aconteceu o mesmo na Ordem Hermética Golden Dawn, pelo Aleister Crowley. Então, um satanista entrou ali, mudou tudo, também acabou com a seita. A Rosa Cruz é a mesma coisa. Então hoje essas seitas elas já estão no domínio do inimigo. E uma das formas que o inimigo tem para convencer que o mal é bom é que o mal foi criado por Deus, da mesma forma que o bem. E que se não fosse o mal, não teria bem. E que se não fosse bem, não teria o mal. Então é uma dualidade que eles colocam, que chama-se a iniciação das duas colunas, onde o maçom tem que entender, tem que desconstruir tudo que ele conhece sobre o mal. Então se ele vê lá na reportagem que um menininho de 14 anos foi estuprado por 5 caras, como saiu agora recentemente, enterrado vivo, ele tem que aceitar, porque é o mal que está a serviço do bem. Não é verdade? Os espíritas vão falar o quê, por exemplo? O espiritismo saiu da maçonaria. O que o espiritismo kardecista vai falar? O menino precisava pagar um karma. Precisava pagar karma, por isso que morreu desse jeito. A mesma coisa que eles falaram da Boate Kiss. Então é tudo capirotagem, tudo satanista. E tudo vai pro inferno, vai queimar, vai ser sufocado, a goela vai fechar, vai subir cheiro de enxofre, vai queimar inteiro por dentro. Vai passar a vida se agonizando, a vida, a morte. Aliás, o pós-vida. Arranhando as paredes do inferno, tentando sair de lá. E não vão conseguir, pela graça e pela honra do nosso Deus. Então, o que eles falam? Que o mal é justificável, tem que ser relativizado. Então a maçonaria no Brasil age da seguinte forma, vocês já vão entender o que tem a ver com o Nicolas, espero que vocês estejam salvando essa live. Não é à toa, não é por acaso que você vê um cara com 135 de QI falando para vocês. A maçonaria no Brasil ela tem um projeto. O Brasil é um projeto maçônico. Na verdade, quem chegou no Brasil primeiro foram os filisteus, a mando do rei Salomão. Fizeram todo o mapeamento do Brasil, levaram para o rei Salomão, os séculos foram passando, e isso caiu na mão da maçonaria portuguesa, da coroa, e aí a maçonaria já era grande na época, apesar de não se chamar maçonaria, mas já era uma protossíntese da maçonaria. Jogou isso para o Império da Portugal, a Espanha, e eles dominaram as Américas e começaram a miscigenar as populações das Américas para poder ter uma raça de escravos, que é o brasileiro hoje. Resumidamente, você é um escravo.
É...